Esse aqui é um conhecimento mais elevado, mas vocês aqui são elevados. E eu creio que ainda está na internet também. Qual que era a armadilha de Satanás? Transformar o apóstolo Mateus em um mago negro. O que é a magia negra? É o ódio, é a raiva, é a mágoa, é a falta de perdão, é a falta de amor. É você liberar o ódio para o seu irmão. Então não estranhe, tem muitos apóstolos, ungidos, pregadores hoje, que já são um mago negro. E você recebeu transferência de unção dele, talvez, viu? Tem que fazer limpeza energética, como eu tive que fazer 1 ano atrás. Porque o cara corrompeu, vai unção misturado com energia negra, com matéria e energia escura. Ou seja, vai a unção juntamente com a energia negra. Aí seu marido, que era uma bênção, começa a virar um tribulado, porque recebeu o DNA do mago negro. Porque demonstração de poder não significa intimidade. O rapaz revela até o nome, né, Pino? Tá conversando agora, né? Que dia foi, mano, os milagres, a criança foi curada de câncer. Demonstração de poder não é intimidade, diferente. Começa na intimidade, você pode começar na intimidade, mas se perdeu no caminho, você é um instrumento das trevas agora. Ah, mas está fazendo bem. Você está ajudando as pessoas aparentemente, mas você está trazendo elas para o seu círculo de escravidão e narcisismo. Pode ver que o líder geralmente ele é narcisista, ele é manipulador. Se alguém não faz o que ele quer, ele vai com toda a energia e força contra aquela pessoa e despreza aquela pessoa, e machuca aquela pessoa, e pisa naquela pessoa, e maltrata aquela pessoa. Mago negro. E qual foi o segredo que eu acessei? Ó porque o conhecimento é importante. Só tinha uma forma de me libertar disso. Onde você aprendeu, apóstolo? No mundo espiritual com o Senhor Jesus, e de tanto ir lá. Eu fui até ele, e eu falei assim, eu preciso de iluminação. Ele falou, como assim? Eu preciso enxergar a verdade, eu tenho que entender o que está acontecendo, só que sem interferência. Eu tenho que enxergar com clareza. A primeira coisa que ele falou, não mexa no celular. Segunda coisa, esquece ministério. Deus está cuidando, o ministério não é seu, é de Deus. Terceiro, esqueça o evento, porque eu sabia que eu me isolando não ia dar muita gente no evento. Porque todo evento tem que fazer lives, tem que chamar no WhatsApp, tem todo um método, tem anúncios que eu tenho que fazer, tem todo um método de lançamento que a gente faz para trazer pessoas. Tem um investimento de tempo e finanças. Então ele falou, esquece tudo, está na mão de Deus, agora vamos conversar. Então todo dia, quando dava ali entre 1 e 2 da manhã, eu deitava e ele falava claramente, que nem essa noite, que nem essa manhã agora, falou claramente, sem parábola, sem enrolação, sem resenha, não, ele falou claramente todos os pontos que tinham que ser mudados e trabalhados em mim no ministério. Aí ele vai explicando, tem que mudar nisso. Por exemplo, vou dar um exemplo, só um exemplo. Ele, quando nós estávamos vindo para cá, ele falou assim, não esquece da Clarice não, leva um presente para ela. Eu sonhei, foi um sonho, foi no sonho. Aí eu perguntei qual que é o presente. Vai ser um astronauta, uma caixa. Você vai ir lá no lugar tal, ali na rua tal, em Goiânia, e vai lá e vai comprar e vai levar para ela. Aí o resto não posso falar, que o resto é intimidade. Só quando eu tiver só eu e ela, vou contar para ela o resto. Aí eu trouxe presente para ela. Essa entidade aqui, eu vou falar dela porque foi a entidade que eu tive uma treta com ela uns meses atrás. Essa entidade, um dia, isso aqui não vai ser só porque ele vai estar na escola, eu não vou dar essa aula na internet. O povo de Deus tem que mergulhar um pouquinho mais. Onde eu vou dar uma aula sobre qual é a aparência e como funciona cada entidade maligna, como que cada uma delas trabalha. Vou dar uma aula sobre isso. Todas, da egrégora da Umbanda, que é o Exu e Orixá, que é a mais comum que a gente expulsa na igreja hoje, das egrégoras do Oriente, como a magia goética, etc, etc. Vou dar uma aula, por quê, apóstolo? Porque você que vai ser arrebatado, eu não falo isso, você não vai ver só coisa boa, não. Você vai ver coisa ruim também, principalmente quem trabalha com libertação e também com arrebatamento. Então, às vezes, você tem que ter uma maturidade, tem que ter um conhecimento, para você não ficar muito mal, muito perturbado. Tem que saber dosar, para você saber fechar também. Por exemplo, você não pode ver todo dia também. Uma época, eu fiquei muito sendo arrebatado em regiões trevosas, e eu comecei a ficar perturbado. Pensei que iam ter que me internar. Na época, eu tive que ir no psiquiatra. Por quê? Porque mexe com a sua cabeça. Ver demônio o tempo todo mexe com a sua cabeça. Não é legal. Então, eu aprendi hoje a fechar. Quero ver anjo, quero ver demônio. Então, só que foi bom por um lado, porque aquela época eu vi demônio demais. Eu acho que toda semana eu vejo alguma coisa assim no mundo espiritual. Mas aquela época que eu via todo dia, eu sei dizer a natureza que é cada um e qual a funcionalidade de cada um. Por exemplo, esse aqui, toda vez que eu ia deitar, ele puxava para fora do corpo. Toda vez. Posso? Demônio puxa fora do corpo? Puxa. Igual anjo. Puxa também. Espírito Santo tira, Jesus tira, demônio tira, anjo tira. Essa entidade tirava. Só que ela se manifestava para mim como se fosse um jacaré. Muito interessante. Você tem que entender, só deixar claro, que o mundo espiritual é uma ciência. Você vai estudando e vai descobrindo o que existe lá. Mesma coisa que estudar sobre botânica, biologia, é isso aqui.
E eu fiquei curioso, porque eu queria entender que entidade doida é essa, que espírito maligno é esse que só manifestava como jacaré. Só que não era um jacaré, ele se manifestava como muitos jacarés. Então quando eu saía do corpo, eu descia da cama e eu tinha que ter cuidado para não pisar em cima deles. Para ninguém achar que eu sou doido, eu aceito me estudar, tá? Eu aceito fazer uma... Não tem problema, pode ir passar lá pela... Olha que doideira. Aí, tinham na porta do banheiro, eu tinha que ter cuidado para não pisar neles. Só que aí quando eu fui ver esse ser, eu descobri quem ele era. Olha a função dele. Olha que doideira. Você tem que ter esse conhecimento e ajudar as pessoas. Ele devora a alma da pessoa. É um ser que é sentado no jacaré, tipo no crocodilo. Aí depois que ele devora a alma da pessoa, ele defeca a pessoa. Aí a pessoa só vai morrendo, aos poucos ela vai definhando. Câncer, suicídio e etc, etc, etc. E esse bicho queria pegar o apóstolo Mateus na época. Porque eu chamei o anjo, consegue bater com ele. Qual que é o anjo? Mas apóstolo, alguém falou assim, apóstolo, eu não posso só chamar a presença de Deus, Jesus, sangue de Jesus, Espírito Santo. Deve. É o primeiro que você tem que chamar. Só que o reino de Deus tem hierarquias. Então às vezes, até na igreja a gente faz isso. Pai, que os seus anjos passem agora. Quantas vezes nós tudo aqui que ministra com anjo já fez isso? Os anjos ministradores, né? Isso aqui são os anjos cósmicos. Passa agora, Senhor, e vai anestesiando teu povo, faz cirurgia espiritual. Olha lá o anjo fazendo ela vomitar, olha lá, ó. É anjo. Anjo está aqui para nos servir, está aqui para trabalhar conosco. Só que anjo não é animal.